Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar juntos aqui Gênesis capítulo 4. Vamos começar aqui no versículo 1, que diz assim: E Adão conheceu sua mulher Eva, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Bom, aqui a palavra conhecer, né, no hebraico, significa conhecer intimamente. A gente vê que está ligado aqui na frase de conceber. Então, quando Adão conheceu Eva, ela concebeu, deu à luz a Caim. Então, o conhecer aqui é intimamente, é realmente uma intimidade entre casal, tá bom? A gente vai ver no próprio texto mais para frente que vai falar que Adão conheceu Eva de novo, né? E ela foi concebeu e deu à luz a Abel. Então, veja que a palavra conhecer aqui significa no modo mais íntimo, né? Diferente, né, da nossa cultura, quando você chama alguém, eu quero conhecer você, né? Levar para o cinema, não é nada disso. Então aqui no hebraico ela tem um outro tipo de significado. Vamos lá aqui, o versículo 1 então diz que Adão conheceu Eva, né, sua mulher. É importante dizer que era sua mulher porque eles estavam casados, né? Já haviam sido casados ali pelo Senhor. E concebeu e deu à luz a Caim. E ela disse, né? Assim quando ela deu à luz a Caim, ela disse: alcancei do Senhor um homem, tá bom? Agora, o importante aqui é o significado do nome Caim. O nome em hebraico Caim significa justamente essa frase aqui, né? Que Eva falou: alcancei. Então o nome Caim, ele está ligado a alcancei, ligado a possuir, tá bom? A ter. Então esse que é o sentido aqui do nome de Caim. E vai ter um aprendizado muito bom aqui para nós daqui a pouco, falando sobre a questão do nome aqui de Caim, tá bom? Aqui é importante dizer que à luz das escrituras restauradas, Caim ele não é o filho primogênito de Adão e Eva. Né? Lá em Moisés, capítulo 5, no versículo 2, é dito que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos antes de Caim. O fato de falar de Caim e Abel aqui é porque quer chamar a atenção para a história, para o que vai acontecer a seguida, chamando a atenção para a narrativa que vai contar aqui para nós, tá bom? Então Adão e Eva já tiveram muitos outros filhos. Outra coisa também que nós podemos observar, né? Aqui eu peguei o significado do nome Caim, significa adquirir, obter, alcançar. E é justamente o que ela falou, alcancei um homem do Senhor. Aqui também é importante para nós, lá em Moisés capítulo 5, versículo 13, menciona que Satanás, ele desviou muitos dos filhos de Adão e Eva. Aqueles que davam ouvido a Satanás, eles se desviavam do culto a Deus, de adorar a Deus e começavam a dar ouvido ao inimigo, né? E começaram a tornar-se sensuais, diabólicos e assim por diante. Então, quando nasce Caim, o próprio nome que Eva dá ali tem um significado, né, que ela alcançou do Senhor. E a gente vê no texto que fala que ela espera que esse homem, Caim, ele dê ouvido às palavras de Deus, ele siga a Deus, né? É o que nós podemos ver no texto. Por exemplo, Moisés capítulo 5, versículo 16, ó. E Adão e Eva e sua mulher não cessaram de clamar a Deus. E concebeu Adão e Eva, a sua mulher, e deu à luz a Caim, e disse: obtive do Senhor um homem. Olha o diferencial aqui. Portanto, ele não pode rejeitar as suas palavras. Ela está colocando expectativas realmente que Caim ele não vai rejeitar as palavras de Deus. E é justamente o que acontece, porque por mais que nós criamos nossos filhos em verdade, luz, e devemos fazer isso, eu acredito que o ambiente também favorece na criação, faz grande importância, tá bom? Mas mesmo assim, existe aqueles que se rebelam,
tá bom? E no caso aqui, Caim, ele vai se rebelar contra Deus, contra a palavra de Deus, mas a gente vê que o próprio significado aqui que Eva dá é que ele ouça o Senhor. Né? Qual pai não quer que os filhos ouçam, né, a Deus? Né? O fato é que Adão e Eva já tiveram muitas decepções de alguns filhos que não escolheram a Deus, que seguiram outro caminho. Tá bom? A gente pode ver isso aí em Moisés capítulo 5. Vamos passar para o versículo 2 aqui, que diz assim, Gênesis capítulo 4, versículo 2. E também deu à luz a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aqui citando a profissão de Abel e a profissão aqui de Caim. Interessante aqui o nome Abel, tá bom? O significado do nome Abel significa vapor, sopro, neblina, algo passageiro, aquilo que é frágil. Bom, qual que é a intenção do nome de Abel aqui? Inclusive, essa fala, a gente, vapor, né? Vapor ele se dissipa logo, ele some. Então, dando sentido que a vida de Abel, ele morreria logo, tá bom? Então, tem uma mensagem escrita aqui para nós. A gente vai ver aqui uma oposição, né? Um que serve a Deus, que segue a Deus, que é Abel, e o outro que está seguindo outro caminho, que é o do inimigo. Tá bom? Então a gente vê essa oposição aqui também. Então, o nome Abel significa sopro ou vapor. Né? Essa frase ela é frequentemente usada lá no livro de Eclesiastes, né? Que é no sentido lá, quando diz assim, vaidades de vaidades. Mas no hebraico original não fala vaidades de vaidades. Lá diz vapor de vapores, né? Significando algo fútil, que logo passa. Bom, então o nome de Abel aqui, ele tem esse sentido de passageiro, né? Que é justamente a vida dele é interrompida e logo é passada dessa vida para o outro lado, tá bom? Então tem esse sentido aqui. Bom, em relação a isso, eu queria compartilhar uma ideia, que muitas vezes o nome compartilhado aqui pode ser que não seja o nome de registro. O narrador da história, ele pode colocar um nome ali simbólico para explicar melhor a mensagem para nós, tá bom? Mas isso não significa que o nome de Abel não era Abel, mas há uma possibilidade, a gente vê, por exemplo, lá no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 25, aparece um homem lá chamado Nabal, e Nabal significa tolo. Tá bom? A própria escritura lá explica, Nabal significa tolo. Eu não acredito que uma mãe, ela põe o nome no filho de tolo. Acontece que quando Nabal ele tem a oportunidade de ser grato ao que Davi fez a ele, ele é um tolo, né? E Davi até vai lá para tentar matá-lo, mas a esposa, né, Abigail ali, ela não permite, ela intercede ali junto antes que Davi mate o esposo dela, né? Ela intercede ali de alguma maneira. O fato é que alguns nomes nas escrituras parece que são mudados para dar um sentido maior à mensagem, tá bom? Como alguns outros nomes que a gente vê trocado, por exemplo, Josué, o nome dele era Oséias, e passou-se para Josué, porque justamente Josué é o nome Salvador, que é o nome Jesus, lá no Novo Testamento, que ele leva o povo para a Terra Prometida, não Moisés. Bom, enfim, então existe a ideia de que esses nomes, tá bom? A história, eu já coloco aqui, a história de Abel e Caim, né, Caim e Abel ali, é literal, é uma história literal, realmente existiu, e os nomes podem ser nomes que deram significado à história, tá bom? Para melhor exemplificar a história. Ou também tem outra hipótese também, que é o fato como a pessoa é conhecida, passou a ser conhecida. Por exemplo, meu nome é Vanderlei, né? Eu sou mecânico. E se eu vivesse no Velho Testamento, eles iriam me chamar de o mecânico, e não o meu nome Vanderlei, por conta da característica do meu trabalho,
né? Então ficaria conhecido ali. A gente vê esse exemplo assim, o ferreiro, né? A pessoa é caracterizada ali pelo que ela faz. E aqui eu acredito que na Bíblia não é diferente. Ela está dando a característica espiritual da pessoa, o que a pessoa faz, tá bom? Vamos continuar aqui então, versículo do 3, 4 e 5. Vamos ver aqui, essa parte aqui, sobre a oferta, né? A oferta aqui de Abel e a oferta de Caim, tá bom? Que a narrativa tá levando para esse lado aqui. Então o versículo 3, eu vou lendo aqui do 3 ao 5 e eu já vou pausando e explicando algumas coisas. E aconteceu que a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra da oferta ao Senhor. E Abel também trouxe das primícias de suas ovelhas, a sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim sua oferta não atentou. A gente vê aqui Deus aceitando a oferta de um e recusando a oferta de outro. Até o ponto aqui, a gente viu que fala que Caim, e aconteceu que a cabo de dias. Esse a cabo de dias pode ter um significado aqui no hebraico que eu estudei, que significa que havia um tempo determinado para se fazer sacrifícios. A gente vê que Adão e Eva já faziam sacrifícios e ensinou seus filhos. Então tinha o período certo de fazer o sacrifício. Então pode ser que signifique isso em hebraico. Mas também pode ser um contraponto a Abel, porque a gente está vendo aqui uma oposição. Um que serve a Deus e o outro que serve ao diabo. Então aqui o contraponto seria que Abel ele trouxe as primícias é os primeiros. Ele trouxe do rebanho dele ali. E aqui no caso de Caim, ele trouxe a cabo de dias. Seria o final. Ele não trouxe o melhor, a primeira, né? Poderia ser isso, né? A tradução no hebraico, ela permite as duas coisas, tá bom? Então, ou pode ser as duas coisas também, porque a gente vê um contraponto nessa mensagem aqui, até mesmo nos nomes, como nós estamos vendo aqui, estudando. Aqui então vemos que Deus ele atentou, né, para a oferta de Abel, aceitou, e a de Caim aqui ela foi rejeitada. E aí a gente vê então a postura de Caim, né, porque o que acontece quando a oferta dele é rejeitada. Irou-se Caim fortemente e caiu-lhe o seu semblante. Então aqui, à luz de outras escrituras que nós temos, como Moisés capítulo 5, eu acho que vale muito a pena ler lá e depois voltar aqui. Ali mostra que a oferta de Caim ela foi rejeitada porque ele não ofereceu com fé. Aliás, a oferta dele já tinha sido mandado, o inimigo mandou ele ofertar ao Senhor porque saberia que não ia ser aceito. Porque não foi esse o sacrifício que Deus havia ordenado. Então ele não estava com as motivações certas. Por isso a oferta dele ali é recusada, né? Ele não é aceita a oferta dele aqui. O fato, né, é que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, fazendo também esse contraponto aqui. O ponto é que a gente vê que Abel, ele se torna um tipo de Cristo, tá bom? A gente vê que Abel, ele é justo, ele é obediente, ele é inocente, ele vai ser morto inocentemente aqui, né? Então ele é morto injustamente, porque ele não havia feito nada. Então ele torna-se um tipo de Cristo aqui, né? Um exemplo, um protótipo de Cristo aqui. Agora a questão de Caim levar os frutos da terra, eu vi alguns comentários falando, olha, o problema não é a oferta em si. Ele poderia levar do fruto da terra, até porque no Velho Testamento a gente vê na prescrição ali de Moisés que poderia levar grão, poderia levar outras coisas, que também simbolizava ali a expiação de Cristo. Porém, essa oferta aqui era para perdão de pecados. As outras ofertas de grão citados ali por Moisés, estou citando Moisés, mas Moisés vai vir bem depois, né, aqui.
Estou citando as ofertas de grão, de cevada moída, trigo moído, tudo que era moído e entregado ali no altar como oferta, era em oferta por gratidão ao Senhor. Era esses tipos de oferta. Agora, pela culpa, pelo pecado, era sangue. Era oferecido um animal. Então, parece realmente que o que está acontecendo aqui é que Caim ele deveria pegar o alimento dele e trocar com o irmão dele por parte do rebanho e oferecer o rebanho. Porque é por meio do sangue que somos purificados. Tá bom? Então aqui leva a crer, até porque no versículo 7, o Senhor fala para ele, né? O Senhor tenta recuperar Caim e ele fala, ó, se bem fizeres será aceito, senão o pecado jaz à porta. Então vê que a oferta era pelos pecados, tá bom? Então não serviria oferta aqui pelos pecados, não serviria grãos ou outro tipo de oferta, tá bom? Então aqui é a oferta que o Senhor pediu. E quando fala em Hebreus 11 que Abel ofereceu com fé, por isso ofereceu com maior, porque a fé é a obediência. Ele obedeceu. Caim ele estava desobedecendo, fazendo de uma maneira que Deus não havia instituído ali. Bom, enfim, a posição aqui da igreja, alguns comentários, por exemplo, aqui o comentário de Joseph Field Smith, ele ensina que em essência Caim conhecia o mandamento e recebeu... Caim conhecia o mandamento, ou seja, de fazer o sacrifício, referente ao sacrifício, mas deliberadamente ignorou a oferta, algo diferente do que havia sido exigido, mostrando falta de fé e rebelião. Então, ele sabia como deveria fazer, mas fez da maneira errada, conforme mencionado aqui por Joseph Field Smith. Temos também no livro aqui de Doutrina de Salvação, volume 1, páginas 50 a 51, também o comentário de Joseph Field Smith aqui explicando. Abel ofereceu o sacrifício em obediência, Caim ofereceu algo sem fé. O problema não foi o valor da matéria, material. Então aqui ele dá a entender que não é a questão de ser a fruta ou o grão ou a coisa. Ele coloca aqui. Mas a desobediência consciente é a ideia central. A ideia central aqui diz assim, a aceitação da oferta dependia da obediência ao mandamento revelado e da fé daquele que oferecia. E o mandamento revelado era para ser por sangue, né? A gente vê lá em Moisés 5,18 que Caim amava mais a Satanás do que a Deus. Então aqui já mostra esse contraste, né? Ele estava obedecendo, aliás, a Satanás quando ele vai fazer aquela oferta ali, porque Satanás já sabia que ele seria recusado. Agora aqui a posição da igreja, vamos finalizar aqui com o versículo 7, versículos 6 e 7. A posição da igreja aqui é que Deus ele tenta resgatar Caim, mesmo com essa rebelião dele. Deus ele vem aqui e fala o seguinte para ele, né? Gênesis capítulo 4, versículos 6 e o 7. E o Senhor Deus disse a Caim, por que tiraste? Por que decaíste o teu semblante? Então, aqui, essa pergunta que Deus está fazendo é uma pergunta de reflexão para ele. É uma pergunta em caráter para ele refletir e buscar o arrependimento na vida dele. Então Deus está tentando resgatar. E fala de novas oportunidades para Caim. O versículo 7 diz, se procederes bem, não haverá aceitação para ti? Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominará. Aqui, então o Senhor fala, olha, se você fizesse direito, eu vou aceitar. Então veja que ele ofereceu erradamente, não foi o que Deus havia ordenado ali. E aqui, mais uma vez, né, o pecado jaz à porta, então significa que a oferta era para perdão de pecados. Aqui quando ele fala, para ti o teu desejo e sobre ele dominará, aqui mostra que não era o destino de Caim cair, tá bom? Que era uma escolha dele. Sobre ele dominará pode significar também que ele tinha o poder de rejeitar aquela tentação, de rejeitar o mal,
e voltar-se para Deus. Mas aqui a gente vê uma escolha deliberada de Caim, de ficar irado e ir contra Deus, se rebelar contra Deus. Tá bom? O tempo finalizou aqui da mensagem. Gratidão por mais um dia de estudo com a gente aqui, tá bom? E é esta mensagem que nós compartilhamos, pensando sempre como nós estamos oferecendo a Deus o nosso tempo. Você que está aqui hoje ouvindo essa mensagem, separou um tempo para ouvir a palavra de Deus. Então você está oferecendo um tempo da sua vida a Deus também. Tá bom? Então gratidão, vamos sempre oferecer o melhor de nossa vida ao Senhor. E é esta mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.